Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, o Mauro Cid pode estar se encrencando e muito com o STF, com a Polícia Federal, porque áudios do Mauro Cid vazaram, a revista Veja divulgou trechos de conversas com ele comprometedoras. Eu vou trazer aqui para vocês, vou explicar a reação do STF e da Polícia Federal. Não é nada boa para o Mauro Cid. Falarei também aqui de uma notícia relacionada à economia, arcabouço fiscal, orçamento. A gente está alertando aqui, vamos ficar atento, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, venha para cima se gostar do vídeo, venha para baixo, se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, foi divulgado então aí, e eu vou trazer, claro, já a reação pós a divulgação de conversas de Mauro Cid com interlocutores e tudo mais. E a Veja vai dizer então que o Mauro Cid já prestou 6 depoimentos à Polícia Federal depois de assinar um acordo de colaboração premiada. Então o que acontece? Vamos explicar aqui, isso é algo muito conhecido, mas é do tipo assim, a pessoa diz que vai colaborar, vai delatar, vai entregar gente acima dela, né, na intenção de quê? Opa, então ela teria o benefício, que é a redução da pena. No caso, o Mauro Cid estava até preso, né, aguardando julgamento, preso de forma preventiva e tudo mais, e aí ele foi liberado nesse acordo. Então, deram uma afrouxada, o que o ajudou. Só que aí, aqui vai dizer, inclusive, que em troca de benefícios, comprometeu-se a dizer a verdade. E aí, lamentavelmente, eu estou condenando isso desde que começou a sair. Começaram a vazar trechos da delação do Mauro Cid, trechos aqui, fulano disse isso, segundo gente da PF. Pelo amor de Deus, esse negócio de imaginar que tem policial federal, porque só pode ser, não é alguém, um esquerdista de um canal do YouTube, né, um jornalista, não, é gente lá de dentro que fica vazando trechos. Isso é lamentável agora, como era lamentável na Lava Jato. Então começaram, vaza daqui, vaza dali, e aí você tem que ficar. Suposta delação do Mauro Cid disse isso. Então um negócio realmente complicado. Muitas coisas foram confirmadas, né? Coisas que o Mauro Cid disse sobre a reunião do Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas. Depois, no depoimento, o comandante do Exército e da Aeronáutica confirmaram o que havia sido dito. Tem coisa que ainda não foi confirmada. Então, independente se o que vazam o teor está corretíssimo ou não, isso é muito ruim. Se é coisa sigilosa, que se mantenha em sigilo. E olha, eu acho que inclusive se for investigar a fundo, descobre quem está vazando. A pergunta é, será que eles querem mesmo descobrir? Porque de um lado fala assim, não, mas é bom porque vai vazando aos poucos e vai derretendo, fritando a imagem de Bolsonaro e bolsonaristas até quando o processo for julgado. Mas, de outro lado, prepara eles para narrativas que eles já estão aí emplacando, e eles têm uma máquina de comunicação muito forte, muito poderosa. Então, sinceramente, eu preferiria que ficasse tudo em sigilo. E aqui vai dizer, então, que as revelações feitas pelo tenente-coronel, que compartilhou da intimidade do ex-presidente, era braço direito. Você vê um monte de foto do Bolsonaro, tá lá o Mauro Cid junto, então ele participava de reuniões, era quem usava o cartão, né, corporativo do Bolsonaro, era gente de confiança, extrema confiança. E ele então vai dizer aqui que as revelações feitas por ele foram fundamentais para a elucidação da trama golpista urdida pelo seu antigo chefe, um grupo de assessores e militares de alta patente. E graças às informações prestadas por Mauro Cid, sabe-se hoje que a democracia esteve ameaçada após as eleições de 2022. É o que diz aqui então a matéria da Veja, que vai trazer, né, que, por exemplo, tinham planos mirabolantes que foram traçados para não permitir que Lula subisse a rampa do palácio. Sabe-se que entre as sandices articuladas estava a detenção de adversários políticos e juízes. E que vai dizer então que as informações de Mauro Cid deixaram Bolsonaro numa situação jurídica extremamente delicada, a ponto de seus apoiadores não descartarem a possibilidade de uma prisão iminente. Deve-se ao tenente-coronel, portanto, muito do que se descobriu e muito do que ainda pode emergir da tentativa de golpe. Antes de continuar lendo o que a Veja disse, nos trouxe, a gente não pode, por conta da colaboração do Mauro Cid, que graças ao Mauro Cid a gente ficou sabendo de algumas coisas, achar que ele é herói ou inocente nessa história toda. Muita calma nessa hora.
nos bastidores. No entanto, vejam só, quando os policiais saem, ele, o Mauro Cid, volta para seu círculo mais íntimo. Existe um outro Mauro Cid, tipo a pessoa de duas caras, né? Conta uma versão de acordo com a plateia. Aí se a plateia é os amigos bolsonaristas, aí fala algo ali que agrada os bolsonaristas. Se é num depoimento à Polícia Federal, aí é outra versão. Então tem que tomar cuidado. Se ele pode falar o que ele quiser para amigos do círculo mais íntimo dele, beleza, mas para a Polícia Federal ele se comprometeu a dizer apenas a verdade. E aqui então vai dizer a matéria que depois de relatar que o ex-presidente discutiu planos golpistas com os comandantes militares no Palácio da Alvorada e que um deles chegou a colocar as tropas à disposição para executar a missão, aqui não falo nomes, eu vou lembrar, é o Almirante Garnier, Mauro Cid então tem dito a pessoas próximas que suas declarações foram distorcidas, certas informações tiradas de contexto e outras convenientemente omitidas pela Polícia Federal. E aí, pessoal, também não é mais, eu ouvi dizer o fulano, não. Aqui a Veja teve acesso à gravação de uma dessas conversas. Nela, o ex-ajudante de ordens dispara petardos contra os agentes e contra a investigação. Mauro Cid diz, por exemplo, que a polícia o pressionou a relatar fatos que simplesmente não aconteceram e detalhar eventos sobre os quais não tinha conhecimento. O tenente-coronel afirmou que policiais o induziram a corroborar declarações de testemunhas e apontou um delegado que o teria constrangido a reproduzir informações específicas sob pena de perder os benefícios do acordo, abre aspas, para o Mauro Cid. Eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Olha, se isso aqui que o Mauro Cid disse e foi vazado aconteceu, é grave e errado. Não, mas o Mauro Cid está mentindo para ferrar o fulano ou Beltrano que a gente não gosta. Não interessa. Porque se depois a coisa volta e vê que realmente teve a pressão, aí o processo é anulado, o Bolsonaro, que não tem nada de inocente, vai ficar como se fosse, olha, né, esse tipo de coisa aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Aí o Moraes, né, e o STF aqui decidiram partir para cima e reagiram. Que conversinha fiada é essa aí, senhor Mauro Cid? E vai dizer que a matéria que o STF vai ouvir nesta sexta o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O depoimento está marcado para as 13 horas, será colhido pelo desembargador Ailton Vieira, do gabinete de Moraes. A oitiva será acompanhada de representante da PGR. O objetivo do depoimento é coletar informações sobre tal áudio revelado pela revista Veja. Investigadores da Polícia Federal, ouvidos pela CNN, afirmam que os depoimentos foram filmados e negam qualquer pressão sobre o tenente-coronel. Pronto, então a filmagem... aí daqui a pouco soltam a filmagem, né? Eu tô até imaginando. Aí vai dizer se de fato o Mauro Cid foi ou não pressionado, foi ou não induzido. E aquilo, já pensou se foi? Aí tudo que a gente tá vendo até agora pode ir por água abaixo, mas pela tranquilidade aqui desses investigadores da PF, né, talvez o Mauro Cid esteja de fato contando só uma historinha para os seus amigos gostarem da ideia e espalhar as narrativas aí, o que não deixa de ser grave, né, se ele estiver realmente fazendo isso. Segundo apurou a CNN, a defesa de Mauro Cid entrou em contato com a Polícia Federal para esclarecer que os áudios eram de caráter privado e que não contradiziam o que ele havia falado em depoimento oficial. Caráter privado, Mauro Cid? Tudo bem, mas daí a ficar soltando isso aqui, né, para criar esse tipo de clima, isso não ajuda em nada. Então tenha santa paciência, né? Em nota, os advogados e ajudantes disseram que os áudios não passam de um desabafo em que relata o difícil momento e a angústia pessoal, familiar e profissional pelos quais está passando, advindos da investigação e dos efeitos que ela produz perante a sociedade, familiares e colegas de farda. Então arregou em relação ao que disse para seus amigos lá. E a defesa afirma que os áudios não comprometem a lisura, seriedade e correção dos termos de sua colaboração premiada firmada perante a autoridade policial. Mas o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reagiu nesta sexta aos áudios em que Mauro Cid fez crítica à corporação. A coluna, Rodrigues chamou as declarações de Cid de graves acusações e afirmou que a PF acionou o STF para que elas sejam esclarecidas. Vamos ver
que vai dar? Enquanto isso, todos os generais continuam generais, livres, leves e soltos, e o Bolsonaro, além de livre, leve e solto, ficou milionário após receber milhões em Pix dos fanáticos. Então, por enquanto, tá, né, desse nível aí, desse jeito. Bom, pessoal, uma notícia rápida e ruim para fechar esse vídeo aqui. Eu trago notícia boa, ruim, né? A gente tem que ficar sempre atento, por quê? Quando era o Bolsonaro na presidência e tinha notícia, o governo anuncia bloqueio de X milhões ou bilhões no orçamento do tal ano. Aí o campo progressista esbravejava, revoltava, genocida, fascista e não sei o que, é contra a educação, contra isso, contra aquilo. Só que a gente tem que ter coerência, né? Primeiro que eu não fico nessa coisa de ficar adjetivando, ficar chamando os outros de genocida, de fascista, de ladrão, de corrupto. Eu acho que isso não agrega e não acrescenta em nada, embora eu tenha minha opinião particular sobre muitos, mas aqui, como formador de opinião, tem que tomar cuidado, né, com aquilo que a gente fala. Então, tirando essa questão de adjetivação, tem que manter a coerência. Se a gente criticava cortes no orçamento durante o governo Bolsonaro e Temer, por que agora eu vou dizer que o corte tem um motivo, tem uma explicação? Porque motivo e explicação o Guedes também dava lá no governo Bolsonaro. E a gente batia, criticava. Por que não corta o que paga de juro para rentista? Nesse país que é a farra dos rentistas tem uns 30, 40 anos. Então tem que ter coerência. E eu critiquei lá atrás e critico agora, que foi anunciado que o governo anunciou um bloqueio de 2,9 bilhões no orçamento. Para quê? Para cumprir o tal do arcabouço fiscal que eu critico nesse canal desde que ele foi começado a ser discutido, né, e depois aprovado sob a comemoração de muita gente. Vitória do governo do Haddad. Eu disse aqui, cuidado. Isso aqui vai prejudicar o povo, vai prejudicar o governo, a popularidade. Agora, popularidade do Lula caindo e o governo anuncia aqui corte de 2,9 bilhões. Não ficou detalhado ainda onde, mas já está aqui dizendo que a limitação será feita nos gastos livres dos ministérios, aqueles que não são obrigatórios. Essas despesas envolvem investimentos e custeio da máquina pública. Agora, alguém acha que nós temos investimentos maravilhosos, que pode cortar à vontade? E que o custeio da máquina pública também está tranquilo? Entre os gastos de custeio estão serviços de apoio, tecnologia da informação, energia elétrica e água, locação de bens móveis, diárias de passagens e serviços de comunicações. Então eles vão detalhar depois quais ministérios serão mais ou menos atingidos e eu lamento, né, que esse arcabouço tenha sido aprovado e que agora, porque ele foi aprovado, o governo vai ter que espremer e cortar gastos, que é algo que nós criticávamos do Bolsonaro, do Temer e que agora eu, aqui nesse canal, vou criticar. E espero que caia a ficha e que o governo mude, sei lá como agora, né, vai ter que mandar uma outra proposta e tal. Enfim, eu nem crio expectativa em relação a isso. Eu acho que vai ter arroxo, vai ter corte, vai ter o povo tendo que pagar de novo para agradar sistema financeiro, o mercado que não pode ficar nervoso. E dinheiro para juro, repito, esse aí nunca falta. Mas dinheiro para o povo, aí se der uma apertadinha aqui, corta lá no povo para manter a farra, né, dos muito privilegiados nesse país. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.